Então, fala você ligado aqui no canal, eu sou o Eduardo Ferrari, trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco, não pule sequer uma parte do vídeo. Gente, confirma a sua inscrição aqui embaixo, tem muita gente assistindo o vídeo, né? E assim, esquecendo de se inscrever, é de graça, não paga nada, amanhã tem jogo direto de São Januário, é uma transmissão realmente muito nervosa, vai ser a principal transmissão desse ano, né? Porque vai decidir a vida do Vasco no Campeonato Brasileiro. Então, se inscreve aqui embaixo, pega o link do vídeo, manda nos grupos de Telegram, WhatsApp, Facebook e deixa o like também, tá? É muito importante o seu like. Gente, o Edmundo vazou uma conversa, tá? No bom sentido, do Pedrinho com o CEO da SAF do Vasco, Lúcio Barbosa. A conversa é a seguinte: Pedrinho pediu indicou, tá? Indicou alguns jogadores. E aí o Edmundo muito irritado, e eu também fiquei irritado, por conta do posicionamento, tá, do Lúcio Barbosa e das pessoas que comandam a SAF do Vasco. Primeiro jogador que o Pedrinho teria indicado, Gustavo Scarpa, tá? Ex-Palmeiras, cria do Fluminense, excelente jogador, jogador muito acima da média, chegaria no Vasco com certeza para jogar, para ser titular, né? Muito novo ainda, enfim. Daí, num segundo momento, o Edmundo disse que iria atrás até do Richarlison para entender a situação do jogador. Surgiu agora também o nome do Daverson, que fez um excelente campeonato brasileiro, né, pelo Cuiabá. Entre outros nomes, até o nome do Claudinho. Até o nome do Claudinho, tá, estaria sendo ventilado nos bastidores do Vasco. Ah, Eduardo, é o momento de falar sobre isso. Ontem eu falei sobre o contrato de alguns jogadores. Gente, isso aqui é Vasco. Os jogadores que envergam a camisa do Vasco, dirigentes que estão à frente do Vasco, precisam entender que não existe momento para passar uma informação ou para passar uma opinião sobre o momento do Vasco. O Vasco não deveria estar nessa situação agora, não. E isso não é de agora, pô. Tivemos um ano para... Na verdade, esse planejamento começou em novembro do ano passado. E chegamos na última rodada do Campeonato Brasileiro brigando para não cair para a Série B. Então não é um vídeo com informações de contratos de jogadores que vai atrapalhar qualquer coisa, não. Não é uma crítica de um jornalista, de um torcedor, de qualquer pessoa que vai atrapalhar as burradas que esses caras fizeram dentro de uma temporada inteira, não, pô. E não vem falar aqui que a culpa é da SAF, tá? SAF é uma coisa, a empresa 777 é outra, Vasco da Gama é outra. São três coisas completamente diferentes. Essas coisas se unem, mas são coisas diferentes, pô. É claro que eu apoiei e eu gosto do modelo SAF. Não fosse isso, eu não sei o que seria do Vasco. Sendo sincero com vocês aqui. O Vasco estava tudo penhorado dentro do Vasco. Agora o Pedrinho chega para melhorar. Eu tô vendo muita gente zoando o Pedrinho, dizendo que ele vai tomar conta da piscina. Não vai não, hein? O Pedrinho é um cara de caráter, o Pedrinho é um cara inteligente, o Pedrinho tem pessoas sérias do lado dele. O Pedrinho é um cara que sabe chegar, conversar. Tem a situação envolvendo a Crefisa. Isso é muito importante. Reforma de São Januário confirmada é muito importante. Sabe? Então, assim, existem algumas questões que a própria 777 vai ter que rever, sim. Permanência do Paulo Brax. Que papo é esse? Como é que é isso? O vascaíno não suporta mais, essa que é a grande realidade. E a 777 precisa entender, e o próprio Paulo Brax também. E não é o mal do ser humano aqui, não estou pregando mal para o Paulo Brax. Só que o trabalho dele foi péssimo, péssimo. Aí o Pedrinho chega, pô, não, eu entendo de Vasco, o Lúcio Barbosa. E aí se o Lúcio Barbosa, que veste a camisa do Vasco, que é vascaíno, entender e aceitar a ideia do Pedrinho, do Edmundo, do Felipe, das pessoas que ali estão para ajudar o Vasco, ele vai se dar muito bem no cargo também. Porque essas pessoas conhecem de Vasco, nasceram do Vasco, sabe? Então, amam o Vasco. E assim, indicaram o Rodrigo Caetano, fizeram, não faz, como é que é? Não é o perfil da empresa. Rodrigo Caetano, o Paulinho também não era, né? O Paulinho também não era
Paulinho do Atlético Mineiro, atacante. Eu vou falar um negócio para vocês, hein? É difícil, filho. É difícil, assim, acreditar que pessoas que trabalham com futebol não conseguem enxergar um Paulinho, não conseguem enxergar um Rodrigo Caetano, não entendem que pessoas como, enfim, entre outros atletas, outras situações aí que eu sei que tá rolando aí nos bastidores. Então, gente, pelo amor de Deus, vamos deixar a opinião e outra coisa. Amanhã o Vasco tem decisão, sim. O Vasco está se preparando para isso, preparando muito bem com o técnico Ramon Dias à frente do clube, tomando conta de todas as ações, entendendo a situação de cada jogador, trabalhando a parte mental desses jogadores. E outra coisa, o Vasco jogou bem contra o Grêmio. Jogou bem. E jogar contra o Grêmio lá dentro é muito difícil. Quem ganhou com facilidade do Grêmio lá dentro? Fala aí. Né? Porque o Grêmio chegou na Libertadores, fase de grupos. Né? Então, assim, não vem de história. Vamos parar com essa história, né? Senão fica até feio. Outra informação, tá? Mudando agora, vamos falar do jogo, tá? O técnico do Red Bull Bragantino garantiu que o time enfrentará o Vasco nessa quarta-feira como se fosse uma final de Copa do Mundo, tá? Falou que o Red Bull Bragantino não virá ao Rio apenas para passear, disse que contra o Vasco os jogadores vão entregar o máximo, mas o time realmente não tem grandes objetivos na temporada mais, né? O treinador português destacou a importância do compromisso na luta do Vasco, né, contra o rebaixamento, já que o adversário ainda disputa a permanência na Série A. Para o Bragantino, enfim, significa uma melhora na posição do Campeonato Brasileiro, apenas isso, tá? O Bragantino já tem 62 pontos, já está classificado também para a Libertadores, realmente, enfim, não tem mais nada, né, o Bragantino, para disputar. Então o Vasco tem que botar o pau na mesa e buscar esses 3 pontos. Independente do Atlético Mineiro, o Vasco tem que botar o pau na mesa e falar, ó, você não joga mais nada. Vamos dividir bola até no céu, vamos arrancar grama de São Januário. Mas esses 3 pontos serão do Vasco aqui dentro de São Januário. Esse é o meu pensamento como vascaíno, tá? Aqui uma informação importante, ó. Dirigido pelo pelo técnico Anderson Moreira, o Sporting Cristal, tá? Quer o Rossi, atacante do Vasco. Ontem eu falei sobre o Rossi, algumas pessoas fazendo narizinho torto, falei, gente, assim, respeito a opinião, zero problema, mas o Rossi é muito importante. Eu quero que o Rossi, ele realmente renove o seu contrato com o Vasco, permaneça no Vasco e fique atento e ligado, né? Porque é um jogador que vai fazer a diferença com a camisa do nosso gigante da colina, tá? Então, informações isoladas. Outra informação isolada. Vasco estaria monitorando o meia Ferreirinha do Grêmio, né? O mercado já começou, apesar do time não estar resolvido, Série A, Série B, sabe? A 777 já vem analisando possibilidades de reforço para o Vasco da Gama na próxima temporada, tá? Então, Ferreirinha do Grêmio é um jogador realmente que interessa aí a diretoria do Vasco, a 777 e tudo mais. É claro que é um bom jogador. Voltando aqui agora mais uma vez para o jogo, para o campo, o Vasco não deve fazer, o técnico Ramon Dias, para ser mais exato, grandes alterações no jogo amanhã. O jogo amanhã requer muito cuidado, muita atenção, sabe? É um jogo realmente que vai decidir a vida do Vasco no campeonato. Claro que a vitória do Atlético Mineiro, enfim, pode deixar o Vasco sossegadão, né? Aliás, a diretoria do Atlético Mineiro, do Grêmio, primeiro ofereceu bicho para os jogadores, depois o presidente do Atlético Mineiro falou, não, quero classificar direto para a Libertadores, eu não quero ir para a fase de grupos. Então, para isso, o Atlético Mineiro vai precisar vencer o jogo do Bahia, o confronto direto contra a equipe baiana. E assim, gente, o Bahia, é dentro de casa, do outro lado temos o artilheiro do Campeonato Brasileiro, o Paulinho, o Hulk também joga muita bola. O time do Atlético Mineiro é um timaço, né, para falar a verdade. Então, o Bahia acabou pegando essa pedreira, ainda disputando posição para a Libertadores. Já o Vasco pegou um adversário, entre aspas, mais fraco por conta da situação do Bragantino no Campeonato Brasileiro. Mas isso não quer dizer nada. Futebol dentro de campo, serão 11 contra 11 lá na Bahia, 11 contra 11 em São Januário, enfim. E temos o jogo do Santos aí também, o Santos só tem 43 pontos e tudo mais. Vamos ficar atento e ligado. Ainda hoje teremos mais vídeos. Compartilha com geral e sobe like. Beijo no coração de todos vocês. Saudações vascaínas.